Eu gostaria neste momento de ler uns versículos da Palavra de Deus, juntamente com você, no livro de Atos, o capítulo 10, e os versículos de número 13, 14 e 15, que nos diz: E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. O texto em foco, ele registra o momento da conversão de um homem, um centurião, por nome de Cornélio. Em contrapartida, no mesmo texto também está registrado uma revelação que foi dada diretamente ao Senhor por meio do apóstolo Pedro. Deus revelou a Pedro um lençol que descia do céu, e dentro do lençol vários animais da terra, animais dos mares. E Pedro, quando viu aquela grande quantidade e variedade de animais, ele ouviu também uma voz do Senhor em sua direção, que lhe dizia: Pedro, levanta-te, mata e come. Pedro, quando ouviu aquilo, ele disse: Senhor, eu não posso comer desses animais. De acordo com a cultura judaica, ele não poderia comer daqueles animais. Mas o Senhor naquela hora disse para ele: Pedro, não chame de comum aquilo que eu purifiquei. Com base nesse texto, eu gostaria de meditar juntamente com você no tema o preconceito no meio religioso. Quando nós falamos de preconceito, o preconceito sempre foi algo marcante, enraizado no meio da cultura judaica. Muito embora Deus tenha afirmado que por meio da descendência de Abrão, todas as famílias da terra haveriam de ser alcançadas pela sua graça, pelo seu poder. Isto está registrado no livro de Deuteronômio, o capítulo 7 e o versículo 6. E em Gênesis, o capítulo 12, os versículos 2 e 3. Este preconceito se intensificou ainda mais com o surgimento do farisaísmo, isto no período do Novo Testamento. O farisaísmo, que era a religião mais influente, a mais correta, a mais completa daquela época, até Jesus mostrar de fato e de verdade quem eram os fariseus. Isto está registrado no Evangelho conforme escreveu Mateus, o capítulo 23, a partir do versículo 1. Jesus revelou quem era de fato e de verdade os fariseus. A própria igreja primitiva sofreu com o preconceito dos judeus, que se converteram ao cristianismo, mas permaneceram nos costumes do judaísmo. Os cristãos gentios passaram a ser desprezados no meio da igreja primitiva, e por incrível que pareça, escute, tendo como cabeça Pedro, o apóstolo Pedro. E isto aconteceu durante várias e várias ocasiões no meio da igreja, até Paulo tomar conhecimento. E nos diz a palavra de Deus, no livro de Gálatas, o capítulo 2, o versículo 11 e o 12, que Paulo, ao chegar em uma visita repentina, ele presenciou um momento, a ação do preconceito dos judeus convertidos ao Evangelho em relação aos cristãos não judeus. E isto sendo praticado por Pedro, ele o repreendeu na cara. É assim que diz os versículos:
porque o que ele fez, o que ele estava fazendo, era público e notório no meio da igreja. Paulo, consequentemente, o repreendeu na mesma medida, isto publicamente no meio da igreja, para todos aqueles que estavam presentes, porque o versículo diz que ele era repreensível, Pedro era repreensível, ou seja, ele merecia ser repreendido daquela maneira, por conta daquilo que ele estava fazendo, e Paulo assim o fez. Todo preconceito causa divisão, escute isso. Todo preconceito, inclusive o religioso, causa divisão. Todo preconceito causa discórdia. Todo o preconceito causa um regime de exceção. Todo o preconceito causa constrangimentos. Todo o preconceito cria um sentimento de rivalidade. Todo o preconceito, em alguns casos, nos casos mais intensos, podem promover até mesmo guerras. Jesus nunca tratou ninguém com preconceito. Pelo contrário, ele foi procurado por diversas pessoas, de diversos conceitos, de diversas classes sociais. Jesus foi procurado por publicanos e os recebeu muito bem. Jesus foi procurado por centuriões e ele os recebeu muito bem. Jesus foi procurado por cananeus e sempre os recebeu, os tratou muito bem. Jesus foi procurado por samaritanos e sempre os recebeu muito bem. Jesus comia, sentava-se à mesa com os pecadores. E o mais interessante é que nos últimos momentos da sua vida, até mesmo um ladrão ele salvou na cruz do Calvário. Um ladrão que se converteu, que aceitou a sua pessoa, que reconheceu a sua autoridade, e Jesus o salvou naquele momento, porque Jesus não trata a ninguém com preconceito. Foi por isto que ele morreu na cruz do Calvário. Jesus ensinou aos seus apóstolos, aos seus discípulos, a não viverem nesta prática do preconceito. Pelo contrário, no Evangelho conforme escreveu Marcos, o capítulo 16 e o versículo 15, nós temos a expressão: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus ensinou aos seus discípulos a não viverem nesta prática, na prática do preconceito. Jesus veio derrubar a barreira do preconceito, dentre muitas barreiras que Jesus veio derrubar. Escute, uma delas é a barreira do preconceito. Para ele não interessa quem é você. Para ele não interessa o que você fez. Para ele não interessa a sua altura, a sua cor, o seu nível social. Para ele não importa a sua nacionalidade, porque a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, concretizada na cruz do Calvário, foi para todos, é para você também. Jesus não trata ninguém com preconceito. Todos aqueles que o procuram, todos aqueles que reconhecem a sua soberania, escute, são abraçados por ele. Ele não rejeita aquele que o procura com o coração contrito e quebrantado. Deus não rejeita, e com você não é diferente. Ele tem um
plano na tua vida. Se alguém tem tratado você com preconceito, saiba que Jesus não te trata com preconceito. Pelo contrário, Ele te olha com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia, com um desejo de te levar para o céu. Às vezes alguém passa por você e nem sequer um bom dia lhe dá, uma boa tarde, uma boa noite, te trata como se tu fosses nada, mas para Deus tu és uma joia preciosa. Jesus tem um plano na tua vida, Ele te ama, Ele nunca nem jamais te tratará com preconceito. Por meio desta revelação dada por Deus a Pedro, o seu conceito sobre a prática do preconceito mudou. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Pedro: quem é você, Pedro, para rejeitar, para desprezar aquele que eu santifico, aquele que eu tenho negócio? Não é você quem decide quem irá se salvar. Você não é o dono da verdade, Pedro. Eu sou o dono da verdade. E quando eu quero santificar alguém para minha honra e para minha glória, eu faço. E tu estás sendo alcançado pela compaixão de Deus sobre a tua vida. Jesus, Ele não te trata com preconceito. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Guarde esta palavra dentro do seu coração. Eu agradeço àqueles que já são inscritos no nosso canal. Não esqueça de dar o like, o joinha. Isso é muito importante para a maior visualização desses vídeos. Quanto mais você der o joinha, mais este vídeo será visualizado. Compartilhe o máximo com aqueles que precisam de ouvir a palavra de Deus na sua essência. A palavra de Deus é a nossa via de regra e fé. É por ela que o cristão é guiado. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, você tem a oportunidade de fazer isto neste momento, se assim desejares. Que Deus continue vos abençoando. Amém. Um abraço, irmãos.